Gosto de ser gente porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida, que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismos. Então, o método é alguma coisa que a gente segue. Metodologia é a gente que cria. Eu conheço vários métodos, eu pego de cada método, ou pego vários métodos, ou uso um método hoje porque é ele que eu preciso para chegar em algum lugar. Então, eu uso um método, sim. Então, eu vou ensinar esse método para as crianças. Agora, a metodologia de como eu vou ensinar isso no contexto todo do meu projeto de ensino, aí sou eu, né? Aí eu que sou a agente dessa história, eu que estou no comando da coisa. No bojo do pós-modernismo, nós temos uma variedade enorme de metodologias, ou melhor, abordagens metodológicas, porque quem faz a metodologia é o professor. O professor é que constrói a sua metodologia. E é preciso estar bem consciente acerca do que você quer que o estudante aprenda, do que você quer, como você quer posicionar o estudante frente à vida para você construir essa sua metodologia. Quando a gente pensa em ensino de arte, uma coisa que eu gosto muito de destacar é a importância da gente fazer e perceber que ao fazer está pensando. Não fazer da prática artística, né, dos exercícios artísticos, situações vazias, né, por mero fazer, mas perceber que a gente está ali construindo teorias, está aguçando percepções. No começo do século XXI, o que a gente tem como base é ainda a abordagem triangular, né, sistematizada pela Ana May Barbosa, e essa sistematização ela vai permear sim todas as metodologias ou todos os caminhos metodológicos que se possa criar para ensinar arte, principalmente artes visuais. Depois disso, a própria Universidade de São Paulo já tinha linhas diferentes, já trabalhava com linhas diferentes. Éramos, por exemplo, duas professoras na ECA que trabalhávamos diferentemente, nos entendendo muito bem, eu e Regina Machado. Regina Machado trabalha a arte e a educação como narrativa desde o começo, né? Eu trabalhando com abordagem triangular, mas também eu já trabalhei muito com a relação da arte com a ecologia, a relação da arte com cognição, e é muito curioso que eu sempre tentei ser plural. Hoje eu vejo ser muito bem, mas muitíssimo bem realizado na Universidade Federal de Minas Gerais a ideia, a abordagem da arte como cognição, do ensino da arte como cognição, que é capitaneada pela Lúcia Pimentel, que é levada de uma maneira extraordinária. Mas isso não quer dizer que a Lúcia proíbe os alunos de estudar arte e ecologia, estudar, ensinar arte através da abordagem triangular. Não há proibições, é universidade. A universidade tem que ser múltipla. Por isso a gente fala muito da importância de ser professor artista, né? Porque não adianta ter uma carga teórica muito grande, né, você saber muito da teoria quando na prática há uma deficiência. Então, assim, é imprescindível que o professor produza ou tenha experiências artísticas. Ele não precisa ser necessariamente um artista atuante nas galerias, né, mas ele tem que estar sempre em formação, procurando exposições, vivenciando essas experiências estéticas, né. Eu me lembro das aulas que eu tinha até a antiga quarta série, que eu estudei no colégio super rígido, quadrado, assim, que tinha um modelo de ensino bem antigo. E a aula de arte era colorir a capa da pasta, eram exercícios assim muito manuais, não tinha nenhuma reflexão. Então eu me lembro dessa aula, não era aula, era só uma ocupação, uma recreação.
Quando eu comecei a estudar na quinta série, na antiga quinta série, eu fui para um colégio que se dizia construtivista. Era o contrário de onde eu estava antes. Então era tudo muito diferente, tudo você tinha que contextualizar, que refletir. E eu me lembro de 2 situações de aula de arte nessa escola. Quando eu tive uma professora que eu gostava muito, que ela tinha coisas que, do que eu me lembro, eu não sei explicar os exercícios, mas as lembranças que eu tenho da aula são muito parecidas com o que eu faria hoje, assim. Eu sempre tento trabalhar a ideia de pensar a respeito do que elas estão fazendo, como eu falo com elas, pensar nas ideias que estão coladas ali nas cores que elas escolhem, nos assuntos que elas escolhem, e sempre tentando trazer referências da arte contemporânea, mas que leve a uma reflexão também. E é um prazer estético também. As 2 coisas são importantes. Se o professor ele produz trabalhos de arte, que é uma forma de produção de conhecimento ímpar, que é só ela que vai trazer algumas questões da arte para o professor, esse professor também tem que trabalhar questões de fazer artístico em sala de aula, né? Então, como que ele pode trocar esse conhecimento com os alunos, né? Priorizar perguntas a respostas, né? Ouvir os alunos. E ouvir os alunos, muita gente às vezes acha que se ouvir os alunos, partir do ponto de referência dos alunos, é simplesmente não fazer nada. O que eles trazem já é conhecimento. Sim, eles trazem o conhecimento deles, trazem a cultura, mas ao professor cabe mediar, estimular, provocar que ele conheça mais, que ele corra atrás de mais. E no percurso próprio, que é o grande desafio, que eu acho que a arte é bacana nesse sentido também, em relação à diversidade. O aluno, por exemplo, ninguém consegue juntar uma turma de 50 alunos, pedir que eles façam um quadrado branco. Nenhum quadrado vai sair igual ao outro. E essa sutileza, perceber essa sutileza, mostrar isso para os alunos, dialogar a respeito disso, é importantíssimo. E na arte isso fica mais escancarado, mas isso é para a vida. Somos sujeitos únicos, né? E isso é uma coisa muito bacana. E o professor, que é esse profissional da formação, ele sabe que o aluno direciona a própria formação. Ele dá uma mesma aula para a mesma turma e ele sabe que alunos diferentes têm um desempenho diferente, né? Desempenhos diferentes, por N fatores, mas a predisposição do aluno a aprender é o que vai direcionar como ele toma parte daquela lição, né? O quanto que ele absorveu, tanto que ele vai aprender, né? Professor, deixa eu te falar. Também, eu achei que também foi muito bagunçado, mas eu tive que colocar todo mundo tivesse o nome no quadro dele, do André, mas nem resolveu também. Ficou conversando, o João levantava toda hora, os 2 ficavam batendo cartinha lá, assim, Olha como a Sofia está reclamando, ela tem reclamações para cada um. Ela é a aluna mais importante agora para a gente dar nota para todo mundo, porque ela foi a diretora. Vocês conseguiram entender que o professor reclama, às vezes igual a Sofia. Você está sentindo na pele, Sofia? Vem para a nossa aula, que é audiovisual, a nossa filmagem não teve uma harmonia legal. O que a escola tem que fazer, então? Ela tem que propiciar construções de conhecimento que levem o aluno a raciocinar em cada área do conhecimento. Então, aprender matemática é muito mais do que aprender a somar, dividir, multiplicar, etc. É aprender a pensar matematicamente. A mesma coisa com língua, a mesma coisa com história, geografia e a mesma coisa com arte. Há várias linhas possíveis. Você tem que encontrar aquilo que você que corresponda aos seus ideais acerca de ensino da arte, aos seus objetivos de ensino da arte, né? Eu quero formar pessoas, por exemplo, que sintam prazer na arte, prazer em ir a um teatro, prazer em ver assistir um belo espetáculo de dança, prazer em olhar uma gravura, decodificar essa gravura, ficar pensando nessa gravura, prazer em ir ao cinema, mas não o cinema só como diversão. Eu não sou contra a diversão. Eu acho que arte, quando é boa, ela é diversão também. Ela é entretenimento também. Ela entretém
as camadas mais profundas da intelecção humana. Então é entretenimento, mas tem que levar a pensar, né? Portanto, você vai tentar descobrir por que você ensina arte, qual o teu objetivo de ensinar arte. E aí descobrir qual é o caminho, porque a metodologia é o caminho para chegar a esse objetivo, né? Então é muito importante que a gente tenha uma formação sólida para que a gente possa ensinar, sim, esse raciocínio artístico, esse pensamento artístico, e que a gente possa propiciar, compartilhar com os nossos alunos uma construção de conhecimento em arte para que ele se forme uma pessoa íntegra, né, em toda a sua totalidade. Hoje se diz com muita certeza que as pessoas que trabalham com arte seriam menos inteligentes se não trabalhassem com arte. Então, arte é fundamental para o desenvolvimento da cognição que você vai aplicar a qualquer área. Então, é outra linha, se é fazer desabrochar a sua capacidade de aprender, se é desabrochar a capacidade de aprender do seu aluno que você quer, você vai buscar essa linha, que é a arte e cognição, entendeu? É assim por diante. A bola está com vocês. Cobre tudo. Mais um pouco. Não está difícil de entender, não. Porque o meu problema é isso, eu não quero que a coisa fique muito difícil. Obrigada a vocês virem aqui.